Estamos de volta com o nosso programa. Queríamos só lembrar você que aqui nós temos a nossa coleção de livros de pesquisas. Estamos preparando uma nova obra que será lançada agora em janeiro. E é sobre Jesus, é uma obra que promete, dentro das outras que nós já temos, um balançado, um entendimento novo da figura de Jesus no planeta perante o planeta Terra, sobretudo com base nos textos do Evangelho de João, principalmente de João no capítulo 1. Então temos aqui o final do ano se aproxima, você pode já dar um presente que vale a pena dar para alguém. As nossas obras, analisando as tradições bíblicas que vocês já estão acostumados a verem, né? Esse aqui já está na 13ª edição, com 70 mil exemplares já distribuídos. O Sermão do Monte, esse que nós estamos estudando com você agora, que essa obra é inegavelmente a maior obra de Jesus. O Evangelho Cristianismo Primitivo, que é uma obra onde a gente fala dos grandes encontros de Jesus, muito bem aceita. Já estamos na 8ª edição com essa obra. Nós temos Bereshit, né, uma tradução do Gênesis, junto com Gad e Azaria, meu grande companheiro lá de Israel. São os 1564 versículos do Gênesis. E por último, Comunidades do Caminho, História do Cristianismo Nascente, Trajetória de Paulo de Tarso, que é uma obra que serviu de base para o nosso filme que está aí nas telas, Paulo de Tarso e o Cristianismo Primitivo, com muito sucesso, graças a Deus, direção de André Marosso, Mundo Maior Filmes, uma distribuição muito boa, e que nós já estamos trabalhando também aqui na Federação Espírita Paraibana. Vamos exibir uma sessão agora no final do mês, para que todos aqueles paraibanos aqui da nossa cidade possam conhecer esse trabalho excelente, com base no livro de Atos e dessa obra, Comunidades do Caminho, Trajetória de Paulo de Tarso. Ok? Adquira, que são obras que realmente vale a pena você conhecer, estudar conosco e tirar dúvidas na medida do possível, que nós possamos, com certeza, responder a você. Ok? Então nós falávamos na primeira parte do programa sobre Jesus, né, que foi interrogado lá em Marcos 10 e que foi perguntado a Jesus se era lícito um homem deixar sua esposa, e Jesus diz assim, ele fala, né, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar a outra comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, cometerá adultério. E aí eles usam sempre daquele argumento que as pessoas sempre usam, de jogar uns contra os outros. E eles, para jogar Jesus contra Moisés, disse assim, mas Moisés mandou dar carta de divórcio, como a gente viu aqui no Deuteronômio 24:1. E Jesus disse, mas isto foi por causa... Moisés fez isto por causa da dureza dos vossos corações. Eu queria até fazer só um pequeno parênteses aí, que hoje a gente está com uma situação muito atual, muito evidenciada, que é a questão da identidade de gênero, né? E que a gente nota que as pessoas às vezes querem generalizar as coisas e se esquece que cada um de nós é um espírito. Cada um tem um débito do passado. Cada um tem uma situação particular. Cada espírito tem sua impressão digital. Então não pode ser generalizado aquilo que não é normal para todos. Que respeitemos a condição que o outro escolheu, a condição em que o outro nasceu, porque a gente sabe que esses espíritos, eles vêm com débitos do passado e por isso aqueles que nascem num corpo de homem às vezes têm um espírito de mulher e vice-versa. E isso não pode ser generalizado para aqueles que assim não são. Significa que a gente vai amparar, vai auxiliar, mas não significa que todo mundo tem que ter essa mesma conduta, tem que ter esse mesmo comportamento. Porque nós, na verdade, se a gente quiser comparar assim de uma forma grosseira,
O nosso planeta é um time de futebol, cada um joga numa posição. Então o ponta direita, o lateral, o zagueiro não pode jogar no goleiro, o goleiro não pode jogar no meio de campo. Então isso significa que nós não podemos generalizar essa situação para todos. Então era só uma colocação que o Espiritismo não é contra nada. O Espiritismo é a favor da evolução, do perdão, do amor, da fraternidade, da compreensão e da busca do caminho correto para chegar a Deus. Então, eu só queria dizer isso porque às vezes as pessoas acham que a gente está falando isso porque a gente é contra A, B ou C. Não. Eu particularmente tenho muitas pessoas que são amigos, muitos conhecidos, muitas pessoas com quem eu convivo, que têm a sua identidade de gênero diferente da minha, mas nem por isso eu vou julgá-lo. Ele está num caminho que é uma colheita que ele tem. Então, e que muitas vezes ele não pode mudar. Então eles precisam da nossa ajuda para continuar superando aquele testemunho, aquela, não é propriamente essa a palavra, mas aquela situação em que ele se encontra. É nesse sentido que eu quero colocar. Então entendemos que Jesus fecha a questão em um nível bem evoluído quando ele diz assim: no princípio da criação, Deus fez macho e fêmea, portanto monogamia e heterossexualidade, Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Jesus defende a indissolubilidade da união espiritual entre o homem e a mulher. É isso que a gente depreende desse versículo quando ele vem falar da questão do divórcio. Porque até na família você tem espírito, irmãos que são diferentes. Uns fazem a opção por uma religião, outros fazem por outra, outros não fazem a opção por religião nenhuma. E nem por isso eles deixam de ser irmãos. Mas cada um tem uma colheita pessoal. Nisso é que reside a misericórdia de Deus. E aí Jesus continua dizendo assim: vós ainda ouviste o que foi dito para os antigos: não jurarás em falso. Paga teu juramento a Deus. Não jurarás por nada, nem pelos céus, porque ele é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem pela terra, que é o suporte dos teus pés, nem por Jerusalém. Não jurarás por tua cabeça, porque não poderás tornar branco ou preto um só fio dos teus cabelos. É interessante isso, né? Então, resumidamente, nós temos aqui 3 versículos, 4, do 33 ao 36, do capítulo 5 de Mateus, que apresentam a desnecessária necessidade de jurar por parte daqueles que cumprem e andam no reto caminho de Deus. Se você faz a sua parte, se você se conduz com retidão, com dedicação, com amor, você não precisa jurar nada. Eu fui criado numa região do interior, onde as pessoas, veja que coisa curiosa, era um povo simples, um povo pobre, mas as pessoas emprestavam dinheiro para os outros, além de não ser a juro, não assinava papel nenhum, nem documento nenhum. Era só na palavra. E tem mais um detalhe, ninguém deixava de pagar, por mais pobre que fosse. Então era um povo de hombridade, não precisava jurar, não precisava... Hoje existe esse lado, vamos dizer assim, deve ser assinar duplicata, ter cartão de crédito, constituir advogado para cumprir a obrigação, que não precisava desse juramento no papel. Porque se você anda bem, você não precisa disso. E aí o judaísmo proíbe o juramento, como a gente observa no Êxodo 20, versículo 7, e no Levítico 12. Não pronunciarás em vão o nome de Deus, porque Deus não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome.
Não jurarei falsamente pelo meu nome, pois profanarias o nome do teu Deus. Eu sou Yahvé, vosso Deus. E Jesus mostra que não devemos jurar por nada. E ainda cita o universo inteiro. Os céus, a terra, o próprio homem, seus cabelos, sua cabeça, etc. E a própria Jerusalém como cidade do grande rei, onde Deus habita em seu santuário. Portanto, meu querido irmão, aquele que é honesto, tem pensamentos puros, tem castidade de expressão e é seguidor da doutrina divina do amor, não tem necessidade de jurar. É pela conduta, pelo comportamento que a gente é reconhecido. Pelas obras, pelas atitudes. E por isso que Jesus diz assim, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Acabou. O que passa disso vem do errado, vem do adversário, vem do maligno, vem do nosso lado imperfeito. Porque como nós vimos, a gente erra. E quando a gente erra, precisamos, no momento que cometemos um delito, é necessário que possamos assumir esse delito, sem culpar ninguém e ser responsável para consertar. Porque quem erra com consciência nem sempre é vítima desse erro se ele conserta. Se ele consegue evitar, se ele vai atrás, se ele pede perdão, se ele repara o erro. E é isso que Deus quer de nós, porque quando a gente não faz bem em uma encarnação, a gente vem em outra, até saldar os nossos débitos. Agradecemos a você pela honrosa audiência. Estamos felizes por mais um programa e esperamos contar com vocês na próxima semana em mais um Abrindo a Bíblia. Fiquem com Jesus em seus corações, em suas mentes, para sempre. Não se esqueçam que o amor é sempre a maior saída em qualquer situação. Muita paz para vocês.